noite, amigos do Viva Bem Multimídia. Nós queremos agradecer a sua fidelidade em estar conosco a cada quinta-feira, a cada domingo, para programas inéditos que nós lhe trazemos e, obviamente, recorrendo a muitos dos nossos podcasts, porque eles ficam aí nas nossas redes, pelo Instagram, pelo Facebook e também no nosso canal no YouTube e no nosso site vivabem.info.br. Hoje à noite temos mais uma conversa especial, muito especial, aliás, com amigos de muito tempo, com quem em outros momentos e ocasiões também já conversamos, mas hoje queremos dar este prazer de ouvi-los aqui no Viva Bem Multimídia. Eu estou trazendo para vocês aqui na tela de baixo o Dr. João Zenher, que é médico geriatra, a minha lateral em cima, a Daniela Henkel, que é psico, atende em consultório, a Brás, e se eu for citar todas as questões aí dos meus convidados, nós não vamos conversar hoje. E nós queremos sim conversar muito sobre este momento, esta época que nós estamos vivendo. Primeiro, então, gente, boa noite de vocês ao nosso pessoal e sejam bem-vindos conosco ao Viva Bem. Então, boa noite, muito obrigada, Heitor, pelo convite, né? Eu acho que é um momento muito importante, pertinente, né, para a gente poder discutir referente a essas questões da pandemia, do coronavírus e o quanto isso recorre às questões emocionais em geral, né, de uma sociedade. Mas obrigada aí pela participação. É um prazer. Então, muito obrigado, Heitor, pelo convite. Sempre é um prazer aceitar os teus convites, né? E a gente está vivendo esse novo normal, entre aspas, aí, né? Falando um em cada lugar, né? A gente já teve a oportunidade de estar os três juntos conversando, mas infelizmente a realidade atual não nos permite, né? E eu acho que é bacana a gente falar sobre o que essas mudanças estão trazendo para as pessoas, né? E eu acho que, assim, principalmente emocionalmente, a gente está vivendo um momento, assim, bastante difícil, né? Principalmente para algumas pessoas, assim, que estão tendo que viver esse afastamento social, vamos dizer assim. E por isso eu fiz questão, Dr. João e a Daniela, de ter vocês juntos hoje à noite, porque exatamente ambos lidam na sua vida profissional com duas das áreas pessoais muito afetadas, de um certo modo, mais do que normalmente já. A pessoa de idade, aqueles que estão dentro da realidade de já por serem mais idosos, né, estarem mais sujeitos a algumas dificuldades, principalmente na área médica, área clínica, mas, por outro lado, também, caso da Daniela, nas questões de pessoas que tenham já, de repente, algum tratamento, alguma dificuldade com a qual estão lidando e agora se veem diante de uma realidade nova, como o próprio Dr. João citou essa questão do novo normal. Dr. João, para pessoas que já têm ou comorbidades ou simplesmente pela questão da idade, estes 5 meses que estamos vivendo tornou a coisa muito mais complicada do que ela já era na sua vasta experiência dentro da questão geriátrica? Então, Heitor, realmente, assim, posso te dizer o seguinte, que a grande maioria dos pacientes de mais idade, eles estão vivendo um momento não muito bacana, Sim. né? Outro dia eu escutava uma psiquiatra e ela dizia uma coisa muito legal. Ela dizia o seguinte: todos nós estamos um pouco tristes. Uhum. Por quê? Não tem festa, não tem comemoração, ninguém está se abraçando, né? As famílias não estão se vendo. Sim, Então, sim. essa é uma dura realidade, né? E aí o paciente idoso, né, ele está sofrendo muito mais. Por quê? Ele já tem aquele sentimento, às vezes, de dizer que a família não tem vindo visitar, que está meio afastado, que está se sentindo um pouco rejeitado, né? E aí aparece uma pandemia dessas que torna todas essas coisas uma realidade. As pessoas realmente não estão aparecendo, né? E o pessoal já nos alertava que isso ia acontecer, né? E aconteceu o quê?
que ia aumentar muito o problema da ansiedade, o problema da depressão, o problema da insônia, né? E inclusive fisicamente, né? Eu vou dar 2 exemplos muito práticos assim, para vocês que estão nos assistindo entender, né? Uma colega minha me contava que a mãe, né, que mora sozinha, tem 84 anos, mora sozinha num sobrado, aí, em janeiro subia as escadas sem tocar em nada. Ela disse: agora minha mãe sobe as escadas segurando no corrimão. Isso quer dizer o quê? Né? Está havendo aí uma certa fragilidade física. Por quê? A mãe não vai mais a baile de terceira idade que ela ia, a mãe não está fazendo pilates, a mãe não está indo ao mercado, que ia 2, 3 vezes por semana. Então, isso acaba acarretando uma questão física, né? A outra questão é a questão, assim, muito emocional que está envolvendo. Por quê? Queira ou não queira, todos nós estamos um pouco com medo, né, de pegar a doença. E os idosos sabem muito bem que eles são um grupo de risco, né? Então, eles também têm medo. Outro dia, eu vou dar mais um exemplo, assim, terminar. Eu vou visitar minha mãe, que tem 91 anos, e eu vou lá uma vez por semana. E minha mãe é uma pessoa, assim, fisicamente muito comprometida, mas ela é muito lúcida. Ela lê jornal todos os dias, ela acompanha o noticiário, e ela começou a perguntar para mim o seguinte: quando isso vai terminar? E eu pensei comigo assim, por que que ela me pergunta isso se ela sabe que eu não tenho a resposta, né? E eu depois fiquei pensando e eu digo, eu sei o que que é. E aí outro dia que eu fui lá, eu sentei com ela e disse para ela: mãe, eu sei o que está acontecendo. Tu estás com medo de morrer antes de terminar isso aí. E a família não está vindo aí, né? E ela não falou nada, eu sabia que era isso, né? Por quê? E isso não tem uma data para terminar, né? E, pô, outro dia um paciente meu me disse o seguinte, que até o camarada que está no presídio sabe quando vai terminar a pena dele. Nós não sabemos quando isso aqui vai terminar, né? A gente acha que talvez a vacina vai vir no final do ano, mas até vacinar todo mundo, isso talvez leve muito mais tempo. Então, essa coisa que não tem uma data para terminar, ela deixa as pessoas muito angustiadas. E esse afastamento da família, mais ainda, né? Porque aí começa toda essa coisa, como eu disse assim, já tinha esse sentimento de que talvez a família tinha que visitar mais, de que teria que ter um contato maior, né? E agora realmente ocorreu isso aí. E nem sempre as pessoas estão tendo a sutileza de ligar para os seus pais, né? Dos netos ligarem para os avós e conversarem, nem que seja por telefone, né? Mas isso já dá um alento a eles muito grande. Então, a gente nota, acho que a Daniela vai poder falar isso também muito bem, que a gente está tendo agora uma onda realmente muito grande de problemas emocionais com esse pessoal que está tendo que ter esse afastamento aí. E achamos no seu depoimento, doutor João, mais uma afinidade. A minha mãe também tem 91 anos, e nós, desde que iniciou a questão da pandemia, no início de março, o único jeito de falar com ela é através do celular. Então, na casa onde ela está, bem cuidada, as pessoas então nos ligam em determinados momentos e ela aprendeu a fazer uma videoconferência com o seu filho, né? Com todas essas preocupações. E mais uma questão comum aqui. Mas, Daniela, eu acho assim também, bem colocado pelo Dr. João, que aquelas pessoas que já tinham os seus limites pela questão da idade, obviamente, acumulam agora alguma coisa a mais. Mas, infelizmente, esta não é uma exclusividade de quem está no grupo de risco. E é exatamente a realidade que você provavelmente está enfrentando hoje, de lidar com pessoas que estão mais ansiosas, mais preocupadas, mais querendo respostas quando as respostas não estão aí. Uhum. Acho que muito bem colocado as duas questões, né, que vocês dois citaram, mas realmente é um momento onde eu diria que esse efeito está passando por fases, né? No início, as pessoas se colocavam com uma condição que parece que isso ia ter um certo tempo, né? E vamos lidando. Mas quando a coisa se estende, né? E eu acho que bem colocado como o João traz,
que até quando vai, né? O questionamento, né? Das pessoas, os seus familiares não tendo essas respostas, isso gera uma relação de muita angústia. E aí se traz todas essas questões bem fortes e emocionais, onde esses filhos estão tendo que lidar com essas questões bem específicas de dar respostas que não têm, e pela uma condição de afastamento. Então, eu acho que uma das coisas bem importantes que mexe com essa relação bem emocional é quando nos deparamos com a finitude, né? E todos nós sabemos que tem um momento onde nós passamos por uma condição, já perdemos, né, familiares, situações bem diversas, mas neste momento do vírus, é onde as pessoas estão com muito medo, né? Medo de contrair a doença, medo de morrer, e quando o próximo, esse vírus começa a ter cara, né? Esse vizinho do vizinho, ou familiar, ou situações que a gente já viu de famílias, né, que perderam, e essa é uma relação que invade muito. Então, isso vai muito dentro da condição, né, do João, da medicina, onde somaticamente as pessoas estão sofrendo. Acho que o distúrbio do sono está sendo muito prevalente nesse momento. As pessoas têm uma cota acumulada de sincronia do sono durante o dia por mudanças de rotina. Eu acho que as atividades físicas hoje, né, se perderam, eles não podem sair, onde tem pessoas que têm situações em casa, aparelhos ou alguma situação, mas nem todos têm essa condição, né? Isso tem um acúmulo e uma rotina mais fragmentada, né? Então, emocionalmente, eles estão bem mais abalados, né? Onde passa da condição da ansiedade para o medo, e esse medo é desconhecido. Será que eu pego? Será que eu não vou ver mais meus familiares? A condição de solidão, daí se prevalece mesmo essa relação de não ver mais ninguém, então se materializa, às vezes, aquela fantasia que, eu vou ficar mais sozinha, mas vai ter os domingos, a gente vai ter as reuniões familiares. Alguns estão questionando, mas e o Natal, como vai ser esse ano, né? Então, assim, já estão antecipando, mas Ano Novo não vai mais poder ter aquele acúmulo de pessoas. Então, isso gera uma sensação de desamparo e medo, e isso traz uma relação muito forte, onde nós estamos vendo as fases que no início lidavam melhor, onde a gente acredita que está numa fase mais moderada e entra numa condição mais crônica, onde precisa um auxílio médico para poder lidar com essas questões que estão muito prevalentes, onde o emocional já ultrapassa. Então, seria a prevalência da ansiedade e a depressão no momento, né? Está muito forte. E os filhos vêm podendo reorganizar isso da melhor forma possível, abastecendo alimentos, dando subsídios de tecnologia para poder fazer essa interlocução, que eu acho que hoje é um atributo, mas não é o necessário, não é o todo, né? Porque eles querem, é como a gente sabe, nós somos seres sociais e a gente precisa do outro, a gente precisa, né? Ser olhado, ser... Sim, sim. Nas duas então, realidades, toque, né? nas duas realidades, tanto aqui o Dr. João colocou quanto a Daniela agora, o fato é que as pessoas não, mesmo que se peça o isolamento, é necessário o isolamento, mas por estar mais em casa, seja com a TV ligada, ou para aqueles que acabam escutando rádio, lendo jornal ou acessando pela internet, não tem como a gente, usando um jargão popular, tapar o sol com a peneira. As pessoas vão ficar sabendo. E daí perguntam e dizem, mas por que cancelaram já um evento que ia ter na Fevale em novembro? Esse negócio vai até lá. Aí, como a Daniela colocou, alguns já perguntam, mas será que isso vai até o Natal? Será que isso vai prejudicar não sei o quê? As escolas, se voltam, já estão dizendo certeza que vai até a véspera do Natal e vai entrar janeiro adiante para recuperar. Então, isso cria um clima de perguntas que se sabe que não há resposta, mas as pessoas continuam perguntando. Como é que isso pode, da parte de alguém, como no seu caso, doutor João, que lida na área geriátrica, de ter uma palavra que possa ajudar as pessoas a concentrarem naquilo que é importante e tirar um pouco a atenção daquilo que talvez não vai lhes ajudar? Eu sei que não é tão fácil nem a pergunta, muito menos a resposta, mas como é que o senhor tem lidado com isso? Mas eu acho que é importante, e o que a gente tem comentado, por exemplo, é que as pessoas não fiquem ligadas 24 horas nessas notícias, né? O que eu recomendo, assim, que eles
olhem um noticiário por dia, vamos supor que seja 30 minutos, que eles escolham lá um desses jornais aí, que não interessa qual é, né? E depois chega, né? Porque senão eles ficam ligados o dia todo, e que nem como tu falaste ali, isso acaba sendo, acaba isso entrando, né? E isso faz mal. Então, eu acho que assim, tem que se informar, mas não pode ficar o tempo todo ligado nisso aí, porque isso não é bom, né? Eu acho que tem que ter outras atividades. E aí uma outra coisa, assim, né? Quando a gente fala, eu sempre digo assim, uma coisa é o isolamento social, não quer falar, não quer dizer isolamento emocional, não quer dizer um isolamento de emoções. Então as famílias, elas precisam ligar, elas precisam, né? A gente tem aí hoje tem vídeo que pode passar dos bisnetos, dos netos. Eu acho que precisa vir notícias, eles precisam entender que as pessoas continuam gostando deles, mas que tudo isso está sendo feito para protegê-los, né? Essa é a parte importante, de que isso, na verdade, é um ato de amor, né? De que está sendo feito é de protegê-los. Agora, uma outra coisa que a gente também precisa salientar, acho que assim, quando a gente fala isolamento social, não quer dizer que não se possa sair de casa, né? O que a gente precisa evitar é aglomerações. O que eu sempre digo para as pessoas é o seguinte: quem passa esse vírus são pessoas, né? Dificilmente a gente vai pegar essa coisa de superfície, tudo bem que acontece, mas basta a gente lavar bem as mãos e usar álcool gel e a gente vai estar protegido nesse aspecto. Agora, quando nós estamos junto com pessoas, aí é que a coisa é complicada. Então, precisa evitar aglomerações, né? E esse é o grande problema que a gente está tendo com a sociedade também, né? Por isso que as famílias têm que evitar de ter as suas festas, de terem os seus convívios. Infelizmente, é ali que o vírus passa, né? Então, acho que isso também precisa ficar muito bem claro para eles, que eles querem sair de casa, se um quer dar uma volta, não tem problema, bota a sua máscara e vai lá dar uma caminhadinha, não tem problema, né? Outro dia, uma paciente minha que mora mais para o interior, ainda a filha disse: o senhor acha que a mãe pode caminhar sem máscara? Eu digo: claro que pode, vocês moram para o interior, né? O problema sempre é onde tem gente. Então, quem mora na cidade tem que usar máscara, mas ele pode sair de casa, pode caminhar um pouquinho, não precisa ficar sentadinho o dia todo lá numa cadeira. E essa é uma coisa que não pode existir. A gente nem tem que incentivar esse tipo de coisa. Tem que ficar o alerta do cuidado, principalmente para aglomerações. Ali é que é o grande risco. Agora, sair para dar uma caminhada, ou de repente até receber uma visita, né, de uma pessoa que a gente sabe que também esteja se cuidando e que vai se cuidar, que vai tirar o calçado na entrada, que vai usar luva, que vai higienizar, que talvez vai tirar até o casaco e deixar. Não é grande problema isso, com certeza não, né? Então, acho que assim... Muita desinformação também fez com que provavelmente esse certo medo de quase tudo, né? Onde pessoas de fato se isolaram de tudo. Não quer que neto venha na casa, não quer isso, não pode aquilo. É quase que uma solitária, pensando em termos de uma prisão, né? E não é esta, de fato, a questão toda. Eu acho que o senhor colocou muito bem. Há os limites, os limites máximos aos quais a gente não pode chegar, e isto tem que ser lembrado, e a família é importante que converse sobre isso também e se ajude. Eu creio que emocionalmente é a mesma coisa, Daniela, que se uma pessoa tenha mais ansiedade do que a outra, de que haja um auxílio mútuo para que, de fato, um possa escorar, animar, e provavelmente são alguns dos casos com os quais você tem lidado nesses dias, não? Eu acho que bem colocado isso, Heitor, e aproveitando essa questão que o João trouxe, a referência do excesso das informações, né? Isso a gente está vendo a nível de comportamento, uma compulsão meio obsessiva à repetição às informações. Então, eu começo às 6h30, daí eu vou ao meio-dia, do meio-dia eu vou à noite, e daí tem situações que eu vou até ainda um pouco mais da noite. O que isso fica recorrente a nível desse pensamento
mais catastrófico. Então, vai me deixando mais entristecido, vai me deixando mais ansioso e com uma sensação que é um desamparo mútuo a nível mundo, né? A gente pensa em países que prevalecem, daqui a pouco vem uma informação, está chegando segunda pandemia, segundo pico naquele país. Então, poxa, então a gente está saindo de um, a gente vai estar entrando no outro. Mas, claro que é todo um contexto. E a diferença é essa, que os familiares ou a condição de casal, né? As pessoas que estão convivendo, né, com o idoso, com as pessoas em geral da família, é fazer um pouco dessa seleção, o filtro disso, e daquela relação de que comportamentos e, na verdade, assim, de atividades sejam diversificadas. Poder acessar essa parte de internet, ver só informação, talvez entrar fazendo idiomas, começar uma nova língua, atividade de pintura, atividades de outras questões, a leitura, né? Buscar essa relação que, claro que o tempo está muito maior, onde eu vou ter que ter uma disciplina, uma coerência, porque eu fico num ócio, tão ócio, e dentro das questões emocionais ela acaba me entristecendo, mas eu acho que é um estímulo, né? Buscar, aí esses familiares, os filhos, eles estão fazendo uma mobilização, eu traria assim, uma coisa muito bacana, que também, como tem o excesso de uma condição mais entristecida, de ansiedade, mas também tem um movimento interessante que as famílias estão fazendo tanto o seu alimento mais caseiro, o tempo de algumas questões que não poderiam ter mais prevalência. Então, tem uns ganhos, além de só essas perdas referente a esse momento que estamos vivendo. Mas, claro que, com este excesso e a condição do idoso muito recluso, traz essas questões que precisa desse movimento externo. Acho que alimentar com a condição de vídeo, poder buscar essa parte da tecnologia, fazer mais grupos, tipo isso que nós estamos fazendo, né? Fazer um acesso que as pessoas possam ter uma interlocução, essa condição mais social. E é necessário, porque isso a gente não sabe o tempo, né? E essa cronificação do quanto a gente sabe que as relações emocionais, elas vão trazendo uma tristeza maior, né? Uma condição de falta de motivação, de estímulo, onde então tu tem tudo em casa, tem uma relação de poder fazer coisas, mas tu não tem vontade de acordar, ou às vezes aquela questão da insônia, né? Então isso tudo acarreta tanto na parte alimentar, então tudo isso tem uma relevância muito grande emocional, né? E se torna mais difícil de viver, Sim, né? sim, sim, Próximo sim. dia. O doutor João já citou um pouco antes de que pessoas, talvez, por causa dessa questão do isolamento, do fica em casa, inclusive deixaram, talvez, de lado algum tratamento ou algumas consultas que estavam marcadas. E, então, nesses termos, fica, às vezes, complicado a gente poder falar se a pessoa... Às vezes até a própria família diz, não vai sair de casa, não vai no consultório, não vai procurar o médico, não vai para cá, não vai para lá. E alguns interrompem um tratamento, mesmo como no caso com a Daniela, um tratamento psicológico ou um tratamento, no caso, como aquelas pessoas que são pacientes seu, doutor. Como vocês têm lidado com isso? Há uma possibilidade de insistência no paciente que vocês sabem que não deve interromper o seu tratamento ou, de fato, a opção é única e exclusivamente do paciente? Eu acho que esse é um fator extremamente importante, sabe, Heitor, e que a gente precisa ter. Isso é uma questão de utilidade pública. Talvez vocês não tenham assim tanto conhecimento, vocês sabem que o número de mortes por infartos em casa aumentou assustadoramente. O número de mortes por doença respiratória a domicílio aumentou muito, porque as pessoas ficaram com medo de procurar o serviço de saúde. Isso aí foi uma questão de informação errada, que o governo também errou muito lá no início e começou a dizer para as pessoas: não procurem os postos de saúde, procure só em caso muito grave, porque você pode se contaminar, você vai estar sentado num lugar que vai ter outras pessoas. E isso gerou realmente um pânico nas pessoas até de pensar em passar na frente de um hospital ou de uma unidade de saúde. Quando a gente sabe que isso não está acontecendo. Por quê?
Hoje, o sistema de saúde, já na época, começou a criar uma triagem lá na frente, assim que a pessoa chega. Existe uma pessoa que pergunta quais são os sintomas. Aqueles que têm algum sintoma que possa pensar de ter algum problema com o coronavírus, eles já vão para um lado. As pessoas que têm sintomas que não têm nenhuma relação vão para o outro lado. E elas não ficam sentadas na mesma sala, elas não vão ser internadas na mesma ala, né? Todas as alas, elas são tudo separadas, enfermeiras que lidam de um lado não lidam do outro, e assim por diante. Então, as pessoas precisam... Assim, a gente teve casos de pessoas que interromperam quimioterapia, né? Tem pessoas que interromperam o tratamento porque não saíram mais para ir lá buscar a receita que precisava ou o medicamento que precisava. Então, a gente está tendo, assim, uma incidência muito grande de piora de outras enfermidades que não sejam a do coronavírus, em função de que as pessoas têm medo, né? Agora há pouco eu ainda atendi uma paciente que eu queria pedir um exame e ela disse para mim assim, mas eu não vou fazer esse exame agora porque eu não quero. Eu digo, a senhora não vai entrar no hospital, né? A senhora não vai entrar em contato com ninguém que seja contaminado, porque as pessoas hoje as coisas já são todas feitas com cuidado, né? Então as pessoas não precisam ter este medo de procurar o seu auxílio, elas precisam continuar os seus tratamentos, né? Porque as outras doenças, elas continuam, o diabetes continua, se ele não é cuidado, ele vai piorar, a hipertensão, a pressão vai aumentar se não estiver tomando o remédio e tendo o devido cuidado, né? Então, por isso que eu digo também para as pessoas, aquelas pessoas que estavam acostumadas a caminhar todos os dias e que pararam de fazer isso lá no início, porque se pediu, hoje elas podem voltar a caminhar dentro de toda a segurança, né, usando máscara, evitando parar para conversar com pessoas, mas basicamente não parar os tratamentos. Acho que isso é realmente muito importante, né? Hoje, por exemplo, os médicos podem fornecer a receita online, não precisa ser mais escrita, né? Então, é só entrar em contato, entre em contato com o seu médico, ou entre em contato com a unidade de saúde, que tudo consegue ser resolvido. Eu acho que essas são questões importantes que as pessoas às vezes não têm nem para quem perguntar e não querem fazer, às vezes até o próprio contato com o seu médico, estão acostumados, talvez pensando, deve ter alguém em situação pior do que eu, aí vou eu telefonar, vou eu tirar o tempo do médico, vou eu perguntar, né? E deveria ser exatamente o contrário. Cada médico, com certeza, tem o maior zelo por seu paciente e quando ele está num limite maior, como falamos no começo que a pandemia coloca sobre nós, muito mais ainda. Uma palavra final que o senhor, Dr. João, pensando nas pessoas de idade que nos acompanham, ou filhos e netos que têm os seus avós, bisavós, como encarar esta situação da melhor maneira possível e ser um estímulo para eles no avançado da sua idade? Não, eu acho assim, o que eu já falei, eu acho que a gente tem que cuidar muito em não pensar que o isolamento social é isolamento de sentimentos, né? A gente tem que continuar mostrando os sentimentos para eles, só que a gente não consegue mais mostrar isso agora dando um abraço nem um beijo, mas a gente pode ligar com mais frequência, a gente pode usar uma tecnologia, como a Daniela disse, né? E uma coisa extremamente importante, que parece tão comum, mas é que é o seguinte, isso vai passar, né? Isso vai passar. A gente só vai ter que tentar se cuidar. E uma coisa que eu acho extremamente importante dentro dessa pandemia, né? Outro dia eu li uma coisa muito bacana que dizia o seguinte: essa pandemia vai mostrar talvez o melhor das pessoas e talvez o pior das pessoas, né? Isso quer dizer o seguinte: a gente precisa pensar no outro, né? Os jovens precisam pensar nos avós. A gente tem que cuidar, tem que ter um zelo por eles, né? O que eu quero dizer isso? Que quando for visitar, quando for, cuidem-se, né? Usem lá sua máscara, lavem bem as mãos, tirem um sapato, tirem o casaco se estiver lá. A gente precisa protegê-los. Assim como tem que proteger qualquer um que esteja na nossa volta, né? Outro dia eu estava conversando com um colega, ele sempre diz, a gente tem que atender as pessoas sempre pensando o seguinte: eu posso estar contaminando ele e ele pode estar me contaminando. E é assim mesmo que as coisas funcionam. Então, a gente precisa ter cuidado com a gente e cuidado com o outro. E no idoso, isso é mais ainda. E sempre dando para eles a esperança seguinte, que isso vai passar, vai passar. Nós vamos voltar. Esse novo normal, na verdade, ele não é
um normal, né? Ele é um passageiro só. Nós vamos voltar lá para o antigo. Daniela, uma última palavra tua, como é que emocionalmente tu podes ajudar e animar as pessoas que nos acompanham para que, enquanto não chegar o vai passar, a gente consiga passar pela situação que estamos vivendo hoje? Eu acho que a gente buscaria aquela palavra, o esperançar, né? Que as pessoas pudessem se unir, né? Num contexto tanto familiar, essas famílias conseguindo trazer tanto a base de vídeos, dizer para os seus familiares o quanto ama, que esse é um momento, sim, frágil, muito delicado, se colocar numa condição empática, entendendo que não é fácil, porque não precisamos ser tão fortes para poder lidar com tudo. Às vezes vai dar um momento de mais fragilidade, isso faz parte, seria muito ao inverso, se não aconteceria isso, porque ficar tão isolado tanto tempo, isso traz uma relação muito de ansiedade. Mas eu acho que é criar tantos recursos tecnológicos ou voltar com aquela velha história, né, de alguma questão assim de um bilhete, ou fazer um alimento bem esterilizado quando chegar, voltar um pouco das nossas origens, né, que a gente tem algumas questões, tanto a nível de familiares, para poder dizer o quanto ama. Estamos juntos, mas separados, né, no sentido separados e juntos. Então, é uma relação de poder trazer que a esperança de o que precisamos agora é passar por essa, vivos e dar tudo certo. Então, é uma relação muito delicada, mas eu acho que o olhar carinhoso dos familiares, netos, né, dessa condição, tanto do casal se unirem quando estão na mesma casa, podendo fazer uma melhor forma que esse tempo seja valioso. Porque, que nem diz o João, vai passar, só que não sabemos quando. Então, Essa já que vamos passar, maior. vamos fazer. Vamos tentar fazer passar da melhor forma, né? Enquanto Eu sei não que não é passar, fácil. exatamente, enquanto não passar, vamos fazer o melhor, contando com aqueles que podem nos ajudar, como vocês, com certeza, hoje à noite, amigo João e a amiga Daniela, com certeza estão ajudando aqueles que têm, dentro dessa realidade, às vezes, aquelas perguntas que ficam incomodando, coçando atrás da orelha, como a gente diz. Muito obrigado pela disposição, pelo tempo de participarem conosco. Obrigada. E outras ocasiões, com certeza, chegarão. Enquanto e depois. Agradecemos também a vocês que nos acompanham pelo Viva Bem Multimídia, para que possam estar de novo conosco na próxima quinta-feira, quando nós teremos mais um podcast inédito aqui para trazer a vocês, e de novo agradecendo ao Dr. João Zenher, geriatra, e à psicóloga Daniela Henkel por estarem conosco nesta noite. Uma boa noite a todos.